Boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, professor Carlos, professor Bruno. Estar aqui na casa é sempre um grande prazer. Participar desses eventos para a gente também é uma oportunidade muito rica, né? Porque eu estou aqui há 28 anos como professor já, né? E também sou aluno da casa. Então, para mim, essas oportunidades são mais do que ricas, porque geralmente a gente recebe muita gente, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de falar em casa, é bom. A minha fala vai um pouco, muito mais num aspecto criativo. E aí a fala do Chacon foi me colocando em um monte de saia justa. E porque eu vou sair preso daqui, eu acho. Porque assim, a nossa experiência na área do design, na área da publicidade, na área criativa, a gente não fica muito preso em alguns aspectos, né? E a inteligência artificial chegou para a gente, assim como outras tantas tecnologias, no nível experimental. A gente sempre está à frente do uso na aplicação. E o conjunto de regras que está estabelecido, sejam elas normativas, legislativas ou mesmo éticas e morais, a universidade sempre está um passo à frente, antecipando algumas discussões, né? Uma foto aqui que o Chacon mostrou para mim foi muito emblemática, né? A máquina de escrever e o computador. Em 1984, a minha avó falou para mim assim: menino, você tem que fazer alguma coisa. Eu andava de skate e ela falou assim: esse menino vai dar problema. Então é melhor, você tem que fazer alguma coisa, vai fazer um curso de datilografia. Eu falei, tá bom. E ela me mandou, eu sou de Guará, ela me mandou lá em Guará fazer uma matrícula numa escola de datilografia. E era uma escadinha e em cima tinha do lado da direita datilografia, do lado da esquerda tinha informática, que é bem aquele negócio ali mesmo, né? E eu virei para o lado da esquerda e voltei para casa e falei assim: vó, eu não fiz a matrícula no curso de datilografia. Ela falou assim: por quê? Eu falei, eu fiz informática, é o futuro. Aí ela falou assim: então tá bom, você vai fazer alguma coisa, já é, né? já é alguma coisa, então tá bom. E aí eu fui para a área da informática lá em 84, e era um computadorzinho que era um TK-85, que tinha 85 KB de memória, tinha que ligar na televisão, e minha avó não deixava eu ligar o computador na TV, porque não tinha monitor, era só um tecladinho, né? E gravava os programas em gravador de fita, cassete. Sabe aquele gravador do Juruna? Agora eu entreguei, né? Bastante a idade. O Juruna que andava com aquele gravador, né? E aí gravava o programa na fita cassete, né? Então assim, eu passei por todas as evoluções da área da informática aplicada no design. Nós criamos aqui, o professor Marcos Augusto participou junto comigo disso, né? Em 1997, o primeiro laboratório de informática aqui da FATEA do Instituto Santa Teresa. Primeiro laboratório de informática. Eu fiz o curso analógico, né? Eu fiz o curso de design analógico. A gente não teve nenhum computador na sala de aula durante a formação, né? E eu passei por esses processos. Em 1995, quer dizer, antes, por isso que eu participei do processo de implantação aqui em 97, em 95 eu dei um curso no Senac de editoração eletrônica para fazer jornal, né, jornal impresso. Todo mundo tinha muito jornal, tinha que produzir jornal, e era editoração eletrônica. E toda vez que teve um paradigma desse novo, toda vez que teve uma tecnologia dessa nova, a gente saiu na frente na questão de experimentação, sem ter nada de organização legal para a gente fazer, né? E toda vez a gente achou que ia mudar muito o cenário da criatividade, que ia mudar muito como as coisas funcionavam. E tudo isso se adaptou, se adequou muito rapidamente, né? E a gente voltou num movimento muito mais natural. A tecnologia como sistema modelizante da cultura, ela molda o comportamento social, ela molda o comportamento cultural, e a gente vai adequando e encaixando isso daí. E é preciso ter norma, é preciso ter regra para que tudo funcione bem, mas
na universidade, sobretudo, principalmente na área da comunicação e da criatividade, a gente avança um pouquinho, né? Adelando, eu posso pedir para você passar? Aí você dá mais um... Essa imagem, tudo que vocês viram aqui também foi criado com inteligência artificial. Menos uma foto minha que vai aparecer. E aí, né, ela já não é mais minha essa foto, ela está lá na nuvem, é de todo mundo agora, né? Mas só tem uma, mas ela melhora depois, que eu usei a IA para melhorar, então vocês vão assustar só na primeira foto, as outras vão estar melhor, tá? Então tudo foi feito com IA. Essa imagem eu gosto dela, ela é muito emblemática, porque foi uma das primeiras imagens que eu criei com inteligência artificial lá com o Midjourney, tá? Foi a primeira, quando o Midjourney apareceu, gratuito, podia usar algumas imagens por dia, lá podia criar, e aí eu criei essa imagem aqui. E foi a última edição que eu fiz antes de finalizar esse vídeo, eu usei essa imagem de novo. Pode dar tem um play, vai virar um vídeo, ó. Legal, né? E eu não fiz prompt nenhum, tá? Isso aí é o Grok, você sobe a imagem, o Grok já gera o vídeo automático, e aí você tem alguns perfis de geração de imagem, você pode usar normal, fan, energético, e você pode jogar um prompt. Tem outro vídeo aí que eu coloquei o prompt, daí eu vou explicar, mas esse eu nem prompt coloquei. Ele entendeu a imagem, entendeu os elementos e gerou automaticamente esse vídeo, né? Que eu queria mesmo ver a interação em cima da imagem ali. Hoje um amigo meu mandou um WhatsApp e perguntou assim, isso é verdade? Era um vídeo era uma foto sobre o número de funcionários de um governo de um país e o número de funcionários de um governo de um outro país. E ele falou assim, mas isso é tão discrepante, será que é verdade? Eu nem pensei, peguei a imagem, joguei no Gemini e perguntei, é verdade? Essa imagem, é verdade? E aí o Gemini respondeu assim, olha, em se tratando do número absoluto, esse 377, é exatamente o número de funcionários da assessoria pessoal naquele país. Mas se você for pegar todos os membros do governo, ele não dá mais. Aí ele mostrou um número que era bem maior. Tudo bem que não chegava lá no outro, mas ele já era bem maior. Então assim, eu não precisei nem pesquisar. E outra, eu joguei uma imagem, ele leu a imagem, leu o texto, interpretou o contexto da imagem, foi lá, gerou um texto e eu copiei o texto e dei a resposta para esse amigo meu. E em menos ali de um minuto. Então isso me lembra muito aquela história do filme do Matrix, né? Que o Neo está conectado o tempo todo com o operador que está na IA e ele fala assim, carrega para mim o programa do helicóptero tal. Aí ele passa a saber pilotar o helicóptero. E aí ele vai lá pro dojo lutar com o Morpheus. Vocês assistiram Matrix, né? Legal, cara. Aí ele vai lá lutar com o Morpheus, ele fala assim, mas eu não sei karatê. Não sei Kung Fu. Aí o operador carrega o Kung Fu pro Neo. E ele se acha, ele fala, nossa, agora eu sei, né? Ele faz aquele movimento, imita lá o Bruce Lee, fica legal. E ele entra na luta com o Morpheus. Ele sabe Kung Fu. O que acontece na luta dele com o Morpheus? Ele toma uma surra. Porque o Morpheus sabe usar o prompt. Não é verdade? O Morpheus sabe usar a IA da forma correta. O Neo é novo ali, ele não sabe usar, né? Então, o número hoje do ChatGPT, que é o LLM, Large Language Model, que são essas IAs que está num nível mais de uso pessoal, intuitivo, né? Que tem intuitividade. A gente usa de forma natural, intuitiva. Eu escrevo, ele responde. E eu sou mais velho, né? Eu estou acostumado muito a usar com o texto. Eu escrevo no chat. Não precisa, né? Você fala igual o Chacon falou aqui. E a minha filha e meu filho conversam com o chat. E é legal ver o meu filho conversar com o chat, que ele fala assim, ô chat, beleza? Aí o chat responde para ele, beleza. E aí ele fala assim, então, sabe aquele... Ele conversa muito naturalmente, né? Com o aplicativo do ChatGPT. E esse número é o seguinte, são impressionantes, né? Essa é a última pesquisa da OpenAI, tá? Levantamento aí, 1,5 milhões de conversas do ChatGPT, então tudo que a gente conversa está lá armazenado, né?
E são 700 milhões de usuários semanais. 700 milhões de usuários. É muita coisa, né? 2,5 bilhões de mensagens por dia. Então, assim, é uma conectividade intensa e é uma geração de conteúdo absurda. E cada vez mais a IA aprende, né? Cada interação cria um resultado novo e amplia, né? E aí essa caixinha aumenta muito, né? E 49% das pessoas pedem informações e conceitos. 40% usa para criar e editar conteúdos, né? Elas fazem com o ChatGPT. Elas usam para produzir, né? E 11% para autoexpressão. E aí eu não consigo mais escrever sem passar pelo crivo do chat. Eu escrevo o texto, mas quando eu termino eu falo assim, pode ser melhor. Não pode ser melhor? Pode ser melhor. Eu jogo lá no chat assim, melhora isso, porque o público que eu vou falar é esse. E aí vem com uma adequação de linguagem que é muito melhor, né? E aí ele tem uma expressão mais adequada para aquele público-alvo. E aí você pode ter o mesmo texto de base orientado para 4 públicos diferentes. Isso é um ganho muito, muito grande na questão da comunicação, na qualidade da comunicação que você pode produzir, né? Mas olha, 11% só. A tendência é clara, então. O uso pessoal está crescendo mais rápido que o profissional. E isso é um problema. Por quê? Porque o mais importante é o uso profissional, não é o uso pessoal. Porque no uso pessoal a gente está perdendo, no uso profissional a gente ia ganhar. Por que eu falo que no uso profissional a gente está perdendo? 40% a menos de vocabulário tem essa geração nova. Se ela usa da forma pessoal, para autoexpressão, ela está perdendo. Então era melhor ela estar sendo mais usada no nível profissional pelas escolas. Devia ser mais. Porque se a gente está falando que ela é mais usada no nível pessoal do que no profissional, né? A questão do pessoal está ganhando do trabalho. Olha lá, 73% em 2025 contra 27% no trabalho. Então a gente precisa profissionalizar a utilização da inteligência artificial em todos os setores, certo? Na área de criatividade, ela tem sido muito amplamente utilizada. Por quê? Por ganho, é muito mais rápido, né? Vou mostrar alguns exemplos agora de desenvolvimento de imagem, tá? Eu tenho estudado isso muito desde lá da época do Midjourney e agora a gente já se perdeu, né? Porque inclusive agora saiu essa semana, já estava pronta essa apresentação e surgiram 2 ferramentas novas do Google. O Boardmix, que é uma plataforma bem parecida com o Artlove, que é uma outra que eu gosto de usar, que eu, inclusive tem um projeto que a gente está fazendo aqui com os alunos, na semana, na verdade na segunda-feira, no dia 3 de novembro, vai ter o Design Fashion, vai ter o desfile, e aí nós estamos usando algumas ferramentas de desenvolvimento criativo na área da inteligência artificial para gerar as imagens que vão ser utilizadas, né? E aí alguns experimentos a gente tem feito bastante. Eu dou uma disciplina aqui que é design de embalagem, e no design de embalagem tem muita edição de packaging, né? de envelopamento para gerar produto, certo? E aí a gente trabalha muito manualmente no Photoshop, a aplicação de recorte de imagem, recortar fundo, aplicar, fazer fusão, fazer edição de iluminação para fazer enquadramento, perspectiva. Então é uma aula longa para chegar no resultado, né? E agora com o Boardmix você junta os dois ali, nem precisa dar o comando que ela entende o que ela precisa fazer, né? Então na verdade isso daqui muito provavelmente eu tenha feito ou no chat ou no Gemini, e eu subi as 2 imagens e automaticamente, e tinha um prompt, né? Eu quero isso daqui dentro de uma caixa de gelo, eu quero gelada, né? E ela fez isso daqui dessa forma, tão simples mesmo assim, né? As 2 imagens somadas, mais um prompt de uma linha, e ele deu esse resultado aí, que ficou muito legal. Eu sei fazer, eu ensino os meus alunos a fazer, eles têm essa visão de como que se produz.
Mas não tem mais porquê a gente gastar 2 horas, 3 horas para fazer um recorte da imagem, para fazer a fusão. E aquela angulação ali da curva na lata, e a iluminação que está em volta, isso ia ser bem difícil de fazer. E não tem porquê, né? Não tem porquê. O sentido estético, sim. A questão da cor, do ambiente, da perspectiva, a questão da semiótica envolvida, a forma, a pregnância da forma, o significado, psicodinâmica da cor, tudo isso, análise do discurso, hierarquia informacional, modularidade, ok. E é isso que vai fazer a grande diferença na composição, porque se a IA não entrega o que eu pedi, eu vou corrigir, não, muda isso, muda o ângulo, coloca a perspectiva diferente, melhora a leitura desse lado. E aí esse enquadramento ele é humano, tá? Aí a IA ela pode até chegar em resultados, mas a personalização ela vai ser muito importante, que o humano esteja à frente dessa personalização, tá? E aí eu fiz um vídeo, pode passar para a próxima e clicar que vai movimentar. Legal, né? Também eu não fiz, está no Grok, sem prompt, só subi ele movimentou, tá certo? Mais um teste, peguei uma outra imagem, tá? Mesma sequência, pode passar, legal, né? E agora dá um play pra gente. Produção. Quanto que ia gastar de produção, né? Como é que eu ia jogar essa lata num balde d'água, controlar o fluxo da água, eu ia filmar quantas vezes isso daí, né? Depois apagar o fundo, a pós-produção, etc. E tem som, tá? Só não coloquei o som ali, mas ele tem som, tá? Esses vídeos, eles vêm já com o som. E aí a questão mesmo é a facilidade, tá? O uso intuitivo, quer dizer, você joga ele ali e ele funcionou, eu faria muitas alterações aqui. E aí o Google lançou o Google AI Studio, que trouxe o Nano Banana, que foi o último grande, né, movimento aí de internet, que todo mundo falou, você já testou o Nano Banana? E aí todo mundo começou a fazer com imagem, porque ele é muito constante na questão de fisionomia. Ele não erra na fisionomia, ele não altera muito, né? E aí você consegue resultados muito profissionais e com fisionomia. Mas o Google tem evoluído bastante. O Board Mix que eu falei hoje, que é novo dessa semana, ainda nem está funcionando no Brasil. Ele está no Google, você consegue entrar, você entra lá no Google, no Google Labs, ele está lá como uma ferramenta, você clica no Board Mix, aí você clica em experimentar e ele fala, não está disponível ainda no Brasil. Você tem que ter uma conta que está hospedada fora, né? E aí você consegue acessar, tá bom? E o Google Studio, ele trouxe o Nano Banana, pode passar de novo, por favor. E aí eu vi um vídeo no LinkedIn, na semana passada, de uma pessoa fazendo uma edição no molde que eu falei para vocês, que é de aula, né? Que é recortar. Então, ela fez um collab entre o Red Bull e Duracell para fazer um energético Red Bull Duracell. Eu achei legal, ficou muito bonito o que ele fez lá. E era uma edição do profissional fazendo no Photoshop os recortes. E aí ele deve ter demorado lá umas 2 horas para fazer, vídeo acelerado, corte, etapa, né? Aí eu falei assim, não, pô, esse cara tá brincando comigo, não precisa esse cara fazer tudo isso, né? Aí eu falei, vou fazer com IA. Aí entrei na internet, peguei uma lata, peguei uma pilha, peguei o logo do Red Bull, peguei o logo do Duracell e pronto. Não, ficou bem parecido com o que o profissional fez. Ficou melhor que o dele até. Não, de verdade. E aí o dele tinha um erro, tava sem o R. Tava energy drink. Não tinha o R. Eu fui reparar que não tinha o R. Eu falei assim, é humano mesmo. Porque agora a IA não erra mais a grafia, né? Dificilmente erra a grafia. Então agora é humano mesmo. Ele fez, porque ele errou, ele não colocou o R lá. E eu achei que ficou bem interessante. Ficou melhor até. Pode passar, Jana. E aí eu pedi um pouco mais, e aí a grande diferença, né? Pode voltar?
Ó, esse é o que a IA entregou. E aí, isso daqui é o pasteurizado, isso aqui é o comum, isso aqui é o que a maioria das pessoas vai chegar, vai parar e vai entregar. Falta um olhar estético um pouco mais apurado. Falta um pouco mais de entendimento sobre o que você quer comunicar com essa imagem. Ela sim ficou legal, mas ela impressiona, não é dramática, né? Ela não comunica corretamente o que era necessário comunicar. E aí é a grande diferença de você trabalhar profissionalmente com o uso dessas ferramentas. Elas já estão muito perto de um platô de produtividade. E isso é um passo para além do uso intuitivo da ferramenta. Isso que vai fazer a grande diferença. Separar o que vai ser padrão, o que vai ser comum, do que é diferenciado a partir de um olhar analítico, crítico, mais focado e mais treinado para desenvolver um resultado de melhor qualidade. E aí tem prompt. Pode voltar. Você fez, fica legal, ó. Ó. Ficou bonito, hein? Marco, a partir do momento que ela cria isso para você, se eu entro com as mesmas informações, ela cria algo igual ou ela já vai criar algo diferente? Ela vai criar algo diferente, mas eu consigo ter constância. Eu consigo ter uma sequência que ele vai manter o que a gente chama de KV, Key Visual. Né? Então, o mesmo padrão de prompt vai gerar um limite de constância. E se ela está na minha conta, ela vai manter o padrão da minha conta. Então, o meu conceito estético, ele vai se manter dentro daquele... Até porque eu consigo abastecer o que a gente chama de seed, que são sementes, e esse KV, que é o prompt. Então, o prompt tem o Key Visuals, que são as chaves visuais que determinam aquele padrão estético que eu quero replicar e aplicar e que ele fica ali dentro. Né? E eu coloco as sementes. Então, além do texto, eu coloco sempre as mesmas imagens, que são as imagens que são base, para que ele fique... E eu falo, não altere as informações básicas de cor, elemento, etc. e tal, mantenha no padrão. E ele vai manter no padrão. Volta para mim, Adriano, por favor. Isso. Então aqui o que eu pedi? Olha, eu pedi mais dramaticidade na cena. Pedi 2 latas, uma deitada, uma de pé. Eu pedi que o ângulo fosse em perspectiva. Eu pedi que a iluminação do fundo fosse escura, para contrastar com o brilho da imagem. Eu pedi um foco direto na lata, com uma iluminação de spot direto na lata. Né? E aí eu dei um pouco mais de dramaticidade ali na cena. Porque era o que eu queria. Se eu quisesse mais alegre, eu ia fazer diferente. Se eu quisesse na praia, eu ia fazer diferente. Pode passar. E aí eu pedi um vídeo. Ó. E o spot da luz em cima do logo. Né? Sabe o que eu percebi ali? Que o R do registrado não ficou perfeito. Não. Ele está reto. Ele tá de pé, né? Ele está de pé. Pode ser, inclusive, uma perspectiva de não usar o R, porque ele sabe que isso significaria a proteção da marca. Não, ele girou várias vezes. Ele manteve correto e ele girou várias vezes. Adelante, pode passar. Acho que tem mais um vídeo. É. Mais um, porque é um vídeo também, ó. Ó. Esse eu pedi que a câmera se afastasse. Desse um zoom out, né? Para ele afastar. Ficou bem legal, né? Custo de produção? 0. Pensa em estúdio, né? Eu sou da época de estúdio, né? Fotografia, tripé, iluminação, locação, custo, esquece, não vai voltar para trás. Não tem que ter equipamento. O que eu estou pensando agora é que quando criaram a câmera digital, a Kodak teve que mudar de negócio, né? Porque ela era dona de 98% do mercado de filme e de 90% do mercado de câmeras. Agora, quem faz câmera vai fazer o quê? Porque não precisa mais de câmera. Né? Você cria a imagem por texto, tá? Aqui foi uma visita que nós fizemos, uma visita no Museu Salesiano lá em Guará, né?
o Museu da Salesiana, Filhos de Maria Auxiliadora, Memorial. Das Filhas de Maria Auxiliadora. Muito legal esse museu, quem puder visitar, fica lá no antigo orfanato, né, oratório. Na Casa do Coração. Casa do Coração. Lá no lá na estrada do na Avenida do Pedregulho. Muito legal. E aí eu tive uma ideia muito legal que a gente vai fazer uma proposta para eles, para a gente fazer um projeto lá. Lá tem um monte de foto preto e branco, painéis grandes que estão lá nos corredores, né? E aí eu falei, já tive uma ideia. Eu vou pegar essas fotos todas, vou colorir, e além de colorir, eu vou animar, vou gerar vídeo, né, dessas fotos. E aí a gente coloca um QR Code lá coladinho na foto, quem quiser ver, pega, põe o QR Code e já faz lá com realidade aumentada, já enxerga. Nós vamos fazer um projeto lá. Ainda não teve tempo da gente ir lá visitar, mas a gente vai aplicar uma tecnologia lá. E isso também está sendo bastante utilizado no uso intuitivo, né? Então, a grande ideia dessas ferramentas de IA é criar trends para que todo mundo queira fazer, e aí ela vai treinando, aprendendo, melhorando o funcionamento dela, e aí ela treina muito mais rápido e ela consegue ter um desenvolvimento mais rápido de resultado. Então é por isso que as trends, né, acontecem e toda hora tem uma trend nova. Eles pegam um influenciador, que é alguém de muito destaque, ele faz a trend, todo mundo cai, repete aquilo lá, sobe a própria imagem, né, e tudo bem. E aí esse daí sou eu de verdade, desculpa, gente. Desculpa, esse sou eu de verdade. Eu fui dar uma palestra sobre IA numa escola lá em Aparecida, e aí para eles fazerem lá uma divulgação, tiraram essa foto minha e ela foi parar na internet. E aí eu peguei essa foto e falei assim, vou melhorar essa foto um pouco, né? E aí foi engraçado que um amigo meu tinha falado para mim, ele trabalha com rede social também, e ele produziu uma série de fotos novas. E aí ele falou para mim assim, Marcos, fiz um ensaio fotográfico. Eu falei, que legal, você fez um ensaio fotográfico? Eu fiz um estúdio, fiz foto ontem, fiz não sei quantas fotos. Eu falei, pô, que legal. Quanto você pagou? Eu paguei R$1.500. Eu falei assim, tá bom, dá um passo aí. Eu melhorei a minha ali. Né? Eu quero que você transforme essa foto numa foto de estúdio, com iluminação de estúdio, melhore a textura e arrume um pouco a postura. Volta lá, Delano, eu estou meio torto aqui, ó. Né? Aí melhora um pouco a postura. Melhorou um pouco a postura também. Sou eu, não sou eu? Estou um pouco mais bonito ali, mas sou eu. Melhorou. Eu não vou processar ninguém, Chagão, porque eu fiquei um pouquinho mais bonito. E aí eu pensei assim, mas eu podia estar de paletó. Eu podia estar de blazer. Podia estar com paletó, não podia? Mas se eu colocar um blazer preto ali, era melhor que a camisa fosse cinza. Pode passar, Adriano. Na mesma foto. Sem trocar de roupa, né? Mas a calça jeans, que essa daqui, não ficou boa. Não ficou boa. Se fosse uma calça cinza clara, não ia ficar mais bonito? Ia ficar melhor, né? Ia ficar melhor? Delando. Ó. Nem troquei de roupa, tive outra foto. Viu só? Ficou legal, né? Mas tudo pedindo. Isso daí não foi prompt automático. Coloque uma calça cinza, mantenha a imagem, mantenha o padrão, não altere as feições e tal. Mas esse é o Nano Banana, que fez bastante sucesso agora há pouco, né? Mas o relógio ficou preto lá, não apareceu o relógio, não valorizou o relógio. Tem um relógio que eu acho muito bonito, chama Officine Panerai. É um relógio italiano, foi feito na Segunda Guerra, e eles tinham uma edição chamada Luminor, que os números eram fosforescentes, dava para enxergar de noite, assim, ó, na luminosidade. Então chama Officine Panerai Luminor. Custa uns 50 mil um relógio desse. E não dá, né? E eu falei para a IA assim, ó, troque o meu relógio por um Officine Panerai Luminor. E posso falar uma coisa? É ele mesmo. Eu queria que alguém reparasse, eu estou de óculos ali, né? E eu falei, e coloque os meus óculos, né? E lá eu fiquei de óculos, certo? Fiquei muito sério ali. Mas eu estou sentado, né? Agora eu quero ficar de pé. De pé. Só que eu estou com a mão no bolso, não ficou bom, não gostei a mão no bolso. Então tira a mão do bolso. E aí tirou a mão do bolso.
né? É legal, não é legal? Custo, rapidez, qualidade de edição. Eu sei fazer isso aí? Eu sei fazer. Tem uma ferramenta no Photoshop chamada Puppet Warp. Dá para mudar. Tudo isso daí que mudou. Mas eu ia demorar acho que umas 2 semanas para fazer. É verdade, né? E aí eu tenho uma qualidade, uma agilidade muito grande para fazer esse tipo de edição. E aí meu amigo falou para mim assim, nossa, Marcos, jura? Eu mostrei para ele essas fotos nesse dia que ele falou para mim. Mostrei para ele. Ele falou, nossa, eu gastei 1.500. Gastou 1.500. E aí eu falei assim, mas tem mais coisa, né? Vamos trocar o terno e deixar como? Legal, né? Ficou bonito. E olha aqui uma coisa, ó. Eu fiz em cima da própria imagem do Nano Banana. Ó. Aí ele repetiu, porque ele manteve a imagem aqui, ó, da assinatura original e duplicou aqui. Aí eu pedi corpo inteiro, né, para dar um zoom out e aparecer o corpo inteiro. Pode passar? E aí eu pensei assim, mas eu estou ficando muito, vocês estão achando que eu estou querendo ficar bonito. Vamos dar uma quebrada nisso aqui, né? Vamos botar um terninho meio falcão aqui, né? Pode ir lá. Ó. Foi para mostrar a versatilidade da ferramenta, né? Para mostrar a versatilidade da ferramenta. Como que ela faz com uma perfeição o encaixe, né? Sabe por quê? Ela não enxerga nada do que a gente está vendo ali. Para ela é tudo bits, bytes, né? É tudo algoritmo e é tudo leitura de programação informática, né? Não tem nada de imagem ali. Nem quando a gente escreve, nem o que está aparecendo de imagem. A linguagem computacional ela é outra, tá? E aí a gente tem que entender como que cada ferramenta funciona melhor. Bom? E aí agora? O que a gente vai fazer? A gente precisa... Oi? Poderia. Poderia pôr cabelo. Poderia. Sim, poderia. Sim. Ela está desde a primeira. Poderia ter corrigido. Qualquer coisa ali. Ângulo, vira o rosto para um lado, vira para o outro, abaixa a cabeça, olha para o alto. Qualquer coisa. Por isso que a ferramenta aqui lá no Photoshop ela chama Puppet Warp, né? Que é movimentar o bonequinho, né? É a malha do puppet, né? É a malha do boneco. Então, você cria pontos e você articula os pontos ali para fazer mudança, tá? Então, e agora o que a gente vai fazer com essas possibilidades criativas, né? Ele vai ampliar a nossa condição criativa. Ela não é um fator limitante, ela é um fator de ampliação de possibilidade de criatividade. Porque eu erro menos, eu erro mais rápido e eu corrijo muito mais rápido. Eu tenho uma possibilidade de chegar em melhores resultados dentro de uma velocidade muito maior e sem custo. Quando eu estava na faculdade, a gente não tinha nada de equipamento informático. Então a gente desenhava à mão, passava nanquim, tirava a cópia xerox de 5 ou 10, pintava com guache. Era assim que a gente fazia layout, criava logotipo assim, né, professor? Marcos foi meu professor na faculdade, ele dava aula com toca-fita, punha a música lá, assinatura sonora, tocou lá Joe Satriani, Free Jazz Festival. Isso daqui é comercial do quê? Eu sabia, eu acertei nesse dia, né, professor? Free Jazz Festival, Joe Satriani. E agora essa questão da aplicabilidade, ela ampliou a possibilidade de criação, mas ela gera um outro risco. Qual que é o outro risco? Medir o que é bom. Antes eu tinha que ter um trabalho prévio muito anterior, porque eu só ia conseguir chegar a 5 layouts, porque eu tirava 5 cópias, pintava 5 com guache em cima do nanquim e era aquelas ali, né? Agora não. Agora eu pego a imagem, como vocês viram muito rapidamente, eu gero N resultados. E qual é o melhor? A minha análise crítica, ela só mudou de lugar. Ela era anterior para eu poder criar e agora ela é posterior para eu poder criar. Porque agora eu tenho um conjunto, um volume muito maior de possibilidades, mas eu tenho que filtrar. O humano continua aí, né? Então a direção de arte, ela continua sendo humana, né?
Outro vídeo, ó, isso mesmo. É para se encantar ou é para ficar preocupado? Né? Bom, como que eu posso usar isso? Pesquisa e inteligência de mercado. Eu conheço o meu público-alvo, eu conheço o meu mercado, quem são os meus concorrentes, né? Mas eu preciso, o que é o petróleo de hoje? Né? O que mais vale hoje? É dado, é informação. E a informação está no ar. Mas eu sei analisar essa informação, eu sei fazer um mapeamento do que eu tenho resultado de informação para fazer uma triagem disso. Eu consigo fazer um tratamento disso. A IA consegue me ajudar a fazer essa análise de dados e a fazer um monitoramento automatizado. Não vamos falar disso, mas agora tá bem em voga a discussão do NHN. Vocês ouviram falar disso? Do N88? Do N8N? NHN? Ninguém ouviu falar nisso? Quem ouviu falar no N8N? Legal. Isso é o novo, tá? Isso aí é um fluxograma. Você pega essa ferramenta, o 8N, e ele automatiza tudo. Então você escolhe o ChatGPT, escolhe o NanoBanana, escolhe o editor de vídeo, escolhe o mapeamento, a análise. Você vai criando uma sequência de atividade, um monte de agente, um monte de ferramenta, e ele gera um fluxo de trabalho para você. Tá? Então ele vai trabalhar, e o legal, o problema hoje do N8N é que ele tem que funcionar numa plataforma externa. Ele não pode ficar no seu computador, porque ele tem que ficar ligado o tempo todo funcionando. Né? Então ele funciona aí em umas plataformas de hospedagem. Mas é o que mais vai dar, vocês vão ouvir falar, tá? Nas próximas semanas é o que mais vai ter de discussão no uso de IA, são os N8Ns, tá bom? E aí ele consegue fazer as automações. Mas o que eu estou falando da pesquisa de mercado é entender, né, e medir para ajudar a tomada de decisão. Então, para que caminho que eu vou, o que eu vou fazer, que mapeamento eu faço dos dados e como eu consigo entender do meu público-alvo. Tá? Com isso, eu posso ter um planejamento estratégico. Eu posso, a partir do mapeamento, criar estratégias que podem estar muito mais adequadas ao meu modelo de negócio, ao meu cenário, né? Ao meu e outra, dentro de um objetivo que eu quero, muito mais orientado para um momento específico, para agora, por exemplo. Então, o que eu quero fazer para essa semana, para a semana que vem? Então, meu planejamento estratégico, porque eu consigo o quê? Eu consigo simular cenário e eu consigo fazer automação, né, de benchmark. Então, eu consigo medir performance frente ao mercado com os meus concorrentes. E quanto mais eu abasteço, quem que entende mais do meu negócio do que eu? Dificilmente alguém entende mais do meu negócio do que eu. É difícil você relegar isso, né? E aí, por isso que atendimento é muito importante. Por isso que o profissional de atendimento vai lá, faz a venda, coleta, traz o pedido, transforma aquilo num briefing, tem orçamento, tem prazo, e quando volta para o cliente fala assim, não era isso, né? Não está bem acertado. Tá? Então, quando a gente consegue usar a IA como um assistente pessoal de marketing, né, para ela ajudar que eu escolha dentro do meu perfil que eu estou abastecendo, a estratégia é muito mais assertiva e orientada, tá? E os dados são muito mais reais. É óbvio que eu não vou pôr a mão na massa para fazer, mas eu vou conseguir pedir com muito mais assertividade. E aí a empresa também que vai poder atender, certo? Criação de conteúdo e branding, tá? Então, criar conteúdo hoje tem duas situações: criar o conteúdo para o algoritmo entregar e criar o conteúdo para gerar engajamento. São duas coisas. Não adianta, o algoritmo entrega, mas não gera engajamento. Ou eu faço um conteúdo de qualidade que gera engajamento, mas o algoritmo não entrega, tá? Então, criar conteúdo hoje com imagens e vídeos mais profissionais, personalização da campanha adaptando o tom de voz ao público. Isso daqui também a IA vai facilitar bastante, principalmente os LMs, ChatGPT, Gemini, Cloud, cada um tem uma característica específica que eu vou falar, tá? E esse conteúdo consistente,
ele é o que vai gerar o engajamento, é repetir. É um formatinho padrão mesmo, que conversa com o seu público-alvo, que vende o seu produto, que tem o seu formato e é repetição, tem que ser repetição. Não tem que ser novo toda hora. Você tem que ter um padrão de repetição para ele poder, além de entregar, ter a percepção ali. E uma outra coisa que funciona muito também é a exposição. E aí é complicado na questão legal, mas todo mundo que se expõe vende mais. Todo mundo que aparece e põe a cara vende mais. Porque gera uma percepção de humanidade, de verdade, de testemunhal, e aí, para o bem ou para o mal, ele sempre leva a mais engajamento, sempre gera mais resultado, e aí a exposição, ela vale muito a pena e ela sai da pasteurização. Porque daí a exposição sempre vai ter um pouco da particularidade de cada um, né? Gestão e automação de campanhas, então a operacionalização aqui, né? A automatização, chatbot inteligente, ferramenta de atendimento, isso tudo aqui também é muito bom. Por quê? Porque dá tempo para você fazer o que é mais importante, que é trabalhar com a criatividade, tá? Então essa automação, ela vai gerar uma eficiência que vai melhorar a questão da personalização. Você trabalhar mais naquilo que é mais o seu core business do que aquelas etapas todas mais maçantes, né, de tratamento de dados, etc. E aí você também vai conseguir fazer o quê? Análise de resultados e gerar um aprendizado contínuo, né? Dashboard inteligente, se a gente for falar de BI, a gente vai lembrar de Power BI, se a gente for falar hoje de resultado de AI, de análise, você sobe um Excel e pede para ele gerar um dashboard. Você não precisa nem saber trabalhar com o Power BI, né? Você pega o dado, sobe o dado no chat da vida. Antes você tinha aqui no chat PDF, agora você não precisa mais. Qualquer um deles, qualquer LLM, você sobe o dado e fala assim, analise o dado para mim, crie cards explicando os pontos fortes, pontos fracos, e gera um mapeamento e cria um dashboard e um fluxograma. Acabou. E aí você pode subir o da semana passada e o dado dessa semana, pedir para ele fazer uma análise comparativa e identificar. E aí você consegue fazer esse mapeamento automatizado, e aí análise preditiva e tomada de decisão, que são baseadas em evidências, e você elimina achismo. E aí isso daí hoje custa quanto? Hoje não custa nada. Hoje é de graça, né? Você não precisa pagar para usar. E para quem tem a conta, por exemplo, da Microsoft, isso está integrado dentro do Excel. Aí você nem sai do Excel, você abre a planilha do Excel e manda ele fazer a análise geral do dashboard. Mas você não precisa, se você não tem, você pega o seu Google Sheets ou o seu Excel, sobe para o PDF e sobe para o chat e manda ele fazer. Em resumo, a IA, então, ela democratiza, né? Só que essa democratização, para a gente, ela tem um ponto. Ela está sendo muito mais usada no lado pessoal e não no lado profissional. Então, esse uso intuitivo para o dia a dia, sem meta, sem parâmetro, sem estratégia de utilização, ela não adianta, porque eu preciso de ter constância nessa análise. Eu preciso ter resultado nessa análise. Então, é isso que a gente, inclusive, vai discutir no curso que a gente vai ter sábado lá. Os prompts que orientam a gente a ter essa sequência, gerar esses resultados, manter esse resultado, gerar essa linha de desenvolvimento, né? E usar isso de forma recorrente para reabastecer a própria IA, e ela passa a entender mais do meu negócio junto comigo, né? Porque eu fico dentro dessa caixinha e eu gero, sem ter que gerar um agente, eu acabo treinando ela para responder para mim daquela forma. Bom, então a gente precisa destravar o prompt, e algumas perguntas são muito legais para destravar o prompt. Depois de um resultado, mesmo que ele seja desenvolvido, eu pergunto para ele assim, ó, vamos pensar nisso de um jeito diferente? Vamos olhar de uma outra forma? O que eu não estou vendo nisso aqui? Né? O que eu estou deixando de ver? E aí é muito surpreendente, porque ele não é que a IA é preguiçosa, ela vai por um caminho.
E aí ela vai para um caminho sempre muito padronizado. E aí quando você faz esse tipo de pergunta, o que eu estou deixando de ver? Ela vai me mostrar algo que é muito diferente. Até às vezes na primeira pergunta. Você pergunta para ela e já fala assim, e já me fale uma coisa que geralmente eu não estou enxergando. Né? Ela vai dar uma resposta muito surpreendente. Vocês podem fazer depois uma experiência pessoal, que é muito legal. Pega o ChatGPT e fala para o ChatGPT assim, ó, baseado no meu perfil, quer dizer, que você está falando para isso, baseado em tudo que eu já conversei com você, e hoje ele pergunta para você, né, como o Cláudio ou outros, pergunta assim, você quer que eu armazene, ou então você pede para ele armazenar suas conversas, guarda essa conversa para a gente falar depois sobre esse assunto, quando eu retomar eu quero que você tome desse ponto. Sabe aquele chat que você vai gerando, você deixa ele para trás? Fala para ele quando você terminar, fala assim, ó, guarda esse chat aí, quando eu conversar com você de novo sobre esse assunto, eu quero que você retome desse ponto aqui. Isso faz uma diferença muito grande, porque ele não começa de novo. Ele vai a partir daquele anterior lá, o site já estava lá, tá? Então, vocês façam uma experiência depois. Vocês vão falar para o chat assim, ó, baseado no meu perfil, diga para mim o que eu estou me negligenciando para não avançar nos meus negócios. Você vai se surpreender. Ele te conhece muito mais do que você pensa que ele te conhece. Ele vai te trazer muitas informações mais. Eu tinha que mandar, o Bruno pediu para mim, Marcos, manda para mim um mini currículo seu. Geralmente eu vou no meu Lattes, copio o Lattes e mando, né? Eu não fiz, eu fui para o chat e falei assim, chat, eu vou dar uma palestra. Gera para mim um mini currículo aí baseado no meu perfil de quem que eu sou. A palestra vai ser sobre isso para esse público. E foi o mini currículo que eu mandei para o Bruno poder fazer a divulgação. Não foi eu que fiz, foi o chat, baseado no que ele sabe sobre mim. Tá? Explique isso em partes, também é muito legal para você entender. O que você faria se estivesse no meu lugar? E essa também é legal acrescentar uma coisa. O que você faria se estivesse no meu lugar e você fosse, e você dá um perfil de agente para ele, você fosse alguém especializado em marketing digital, focado na área de marketing escolar, né, no mercado do Vale do Paraíba, e o que você faria de diferente nesse cenário? Tá? O que eu realmente quero perguntar é o seguinte, você especifica, o que eu realmente quero saber de tudo isso é o seguinte, é esse ponto aqui, tá? E no final, o que mais eu devo saber? Quer dizer, o que você não me disse ou o que eu não perguntei para ele poder te destravar, né? E aí você vai ver que a conversa fica completamente diferente com o chat, tá? E todos esses aqui são LLMs, né? Large Language Model, que são as IAs mais intuitivas que a gente trabalha com chat de texto, que são linguagens. E aí tem uma coisa que é muito legal. O vocabulário da IA, agora que tem o DeepSeek e o Deep Learning e o Deep Research, né? Qual que é o limite do vocabulário da IA? No Deep Research? Nenhum. O vocabulário da IA é ilimitado em todas as línguas. Você falou alguns termos aqui, né, que são sinônimos, né? E assim, eu faço uma pergunta para a IA e peço para ela destravar, para ela responder o que eu não estou vendo, e ela vai me trazer às vezes uma resposta que eu não consegui interpretar, né? Aí eu tenho que pedir para ela, explica para mim de uma forma que eu consiga entender também, tá? O chat é para criar conteúdo original, desenvolvimento de projeto complexo de programação e solução criativa de problemas, capacidade multimodal e ecossistema personalizável de GPTs, né? Eu consigo personalizar e criar diferentes agentes. O Gemini, o que é legal do Gemini é que ele é integrado no Workspace. Então, para quem tem a conta do Google, você tem o Gemini, o Notebook LM, o Google Studio AI, o BirdMix, você tem todo esse ecossistema integrado e em tempo real, porque você está conectado, né? Está tudo na nuvem. Então, ele é o cara do Matrix mesmo. Ele é o agente do Neo lá, né? Me carrega essa informação aí. E outra, baseada no meu perfil, tá bom? Em toda a minha navegação, em todo o meu histórico. E integra, por exemplo, todos os seus documentos do seu Google Docs, né? Então você imagina que você tem lá todo o histórico do cliente, todo o mapeamento, todas as informações.
No Google, você não precisa nem subir para ele tratar. Você fala para você encaminhar a pasta. Ó, na pasta tal, faça tal desenvolvimento, certo? O Cloud, que ele é um processamento de análise profunda, inclusive os prompts que a gente vai trabalhar foram todos gerados no Cloud, né? Porque o Cloud ele tem um processamento de análise muito extenso e muito técnico, muito profissional, tá? E ele é muito mesmo meticuloso no entendimento ali. Então o detalhamento ele faz muita diferença. O mesmo prompt que você coloca no GPT, no Gemini e você coloca no Cloud, o resultado dele é bem mais profundo, bem mais desenvolvido. E o Perplexity, vou pular o Grok, o Perplexity, o legal dele é que tudo dele traz referência. Todas as respostas dele vêm mapeada por frase, por parágrafo, indicando a fonte da onde ele trouxe a informação. Então, academicamente, o Perplexity ele é muito confiável. E para análise de dados e fatos também, se eu quero factualidade, se eu quero trabalhar dentro de uma realidade, o Perplexity é muito legal para isso. E tem uma dica para vocês. Entrem na internet depois, entrem no Perplexity e baixem o Comet, que é o navegador da Perplexity, é o browser da Perplexity, é o navegador, é como se fosse o Google Chrome, ou o Safari, ou o Bing. A Perplexity lançou um navegador chamado Comet e ele está gratuito. E ele é um agente de IA, ele não é um browser, tudo nele é IA. Você faz a pesquisa, ele já traz a resposta de IA, você abre o assistente, ele já abre uma barra lateral, você já vai dando comando para ele já consegue interagir, é muito legal o Comet. E na verdade eu estou migrando, estou deixando de usar o Google Chrome para usar o Comet como o meu browser principal para navegar, tá? E voltando para o Grok, o legal dele é entender para todo mundo aqui que tem público-alvo, né, que tem cliente, é entender do seu cliente. Por quê? Porque ele trabalha integrado com o X e ele entende quais são as vozes, né? O que está sendo falado, quais são os comentários. Então ele consegue perceber as tendências de conversa e gerar conteúdo dentro de um tom, Já falei muito. Eu acho que foi o Adelando que apagou. Eu estou no meu tempo aqui, eu não já passei? Eu já passei. Quanto que eu já passei? Deixa eu fazer uma pergunta. Logicamente que cada um dessas inteligências aí tem a sua particularidade. Qual versão gratuita seria a mais completa, que nos daria talvez um pouco mais de profundidade no que a gente quer? Todas eu uso gratuita. Eu nunca paguei nenhum IA para fazer nada, profissionalmente inclusive. Estou fazendo um projeto agora que eu estou traduzindo vídeos de um palestrante, tem um canal de YouTube e a gente está fazendo um projeto, ele tem um monte de vídeo, tudo em português, ele vai lançar tudo em inglês e eu estou traduzindo todos os vídeos dele com a voz dele, com IA e tudo gratuito. Eu criei uma estratégia que eu consigo fazer, acho que no máximo... Ele limita, mas a gente recortou e vai fazer toda... e não gera marca d'água no limite ali que... A gente ainda está estudando se o custo vai valer a pena pagar ou não, até porque dá para pagar um mês só, fazer todo o pacote, fazer tudo de uma vez. Mas, assim, eu nunca paguei nenhuma IA. Todas essas... Se você tivesse que pagar, eu hoje, se eu pagasse alguma, eu pagaria o Gemini. Vou explicar por quê. Porque todo o meu conteúdo, toda a minha armazenagem, todas as minhas aulas, todos os meus trabalhos estão hospedados no Google, tá? Então tá lá no meu Google Drive. Se eles estivessem hoje no OneDrive da Microsoft, eu ia pagar a IA da Microsoft. Por quê? Porque a minha base está lá para eu não ter que migrar e para eu ter acesso e ter essa integralização e facilitar. Para quem não tem, né, não há, de verdade, salvo para você ter segurança de dados, né, não precisa pagar.
ainda não está no platô de produtividade. Isso vai acontecer? Isso vai acontecer. Vai deixar de ser gratuito? Vai deixar de ser gratuito quando você vai usar isso profissionalmente. Já está, por exemplo, em alguns setores, a arquitetura, não dá mais para usar o gratuito. É só experimentação. Se eu quero fazer projetos, se eu quero cálculo, se eu quero... Não dá mais, eu vou ter que pegar o Redraw, pagar o Redraw e aplicar o Redraw na arquitetura, porque ele tem já um platô de produtividade, quer dizer, ele já tem uma entrega muito profissional. Por exemplo, a Adobe ainda não precisa... Você tem o Photoshop, mas você tem o Adobe Express, e você tem o Canva, e tem tudo isso que eu mostrei de graça. Então, a Adobe não consegue fazer com que eu tenha que pagar para ter o mesmo resultado dela. Não dá. Tudo bem que quem tem agência tem uma aplicação ou outra ali e tá ok, né? Mas de verdade, precisar, não precisa. Só se for em alta escala. Em alta escala pode ser. Por exemplo, por que eu pagaria o Canva? Não seria pela IA, seria pela possibilidade de trabalhar em equipe, compartilhar documento, compartilhar edição, ter a mesma base para poder usar ali um desenvolvimento em equipe. Não ia ser pela IA do Canva, ia ser pela essa possibilidade de trabalho, tá? O que é legal do GPT, né, do OpenAI, que a versão paga, não só eu posso criar os meus assistentes, como eu controlo o nível de privacidade, que na versão gratuita não faz. Então, para a advocacia faz toda a diferença. Que eu crio um robô para a minha equipe usar, mas eu tenho a segurança de que o que eles colocam lá não está indo para a internet. Se eles usassem a versão free, iria. A gente, como inclusive trabalha com aluno, né, compartilha documento, etc., e cada trabalho vem de um jeito, e a experimentação tem que estar aberta, né, a gente não tem muito. E aí, uma coisa que o Chacon falou, que eu comentei com o Bruno na hora, né, são dois mundos completamente diferentes, né? O mundo da segurança jurídica, da empresa, do compliance, isso é muito de verdade, muito importante. Mas o que está acontecendo hoje no mundo, aí na criatividade, no Instagram, esquece. Isso não existe, é terra de ninguém, é faroeste, não é verdade? Todo mundo usa a imagem de todo mundo, o que você vê aí de meme usando pessoas que são figuras públicas, o que dá de processo, se o cara quisesse processar, né, não dá para processar, né, não tem como, é muita coisa, né, tudo é muito solto, não tem regulação. E é um problema o fato de não ter regulação. Mas hoje, né, eu falei, capaz de eu ser preso. E agora? A gente até fica meio louco, né? Meio assustado frente a todas essas possibilidades. Tem que experimentar, tem que testar, tem que pôr a mão na massa, tem que testar, tem que fazer parte da trend, porque você vai aprendendo a parte intuitiva, né? Mas você também tem que chegar em resultados que possam ser aplicáveis, que possam ser medidos, que tenham, né, uma sequência, né, para que ele vire profissionalismo, para que ele não deixe só de ser aquela brincadeirinha, eu fiz a minha foto no trend, vocês vão ver o meu último slide ali, é uma foto minha do Lego, né? Eu experimentei todas. Tendo experimentado todas, eu aprendi algumas técnicas, né? Então isso aí é muito importante tirar na intuitividade. Mas ela já está aí numa possibilidade de, mesmo usando o gratuito, eu conseguir gerar resultados mensuráveis e economizar em tempo, economizar em tratamento de dados e ter mais assertividade, certo? Principalmente quando eu tenho cenários que são cenários mais definidos. E aí a IA ajuda muito, quando o cenário é mais definido. O cenário é mais amplo, e aí quando o meu cenário fica mais difícil. Quando o meu cenário é mais definido e eu entendo do meu negócio, eu consigo ter ali mais assertividade, mais resultado, mais produtividade, e aí eu consigo ter, com pouquíssimo investimento, resultados aí para melhorar o processo, tá bom? É isso. Muito obrigado.